É Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Enquanto os irmãos procurem aí, folheiam a Bíblia, eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a irmã Edna por esse estreito, o nosso pastor por ter confiado. Agradeço a cada irmão que tem nos incentivado e eu sei que estão orando por nós. Amém? E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos, se eu começar a falar rápido ou começar a gaguejar, eu já vou pedindo desculpa, viu? Mas eu confesso aos irmãos que eu achei que eu ia estar mais nervosa. Acho que a oração da irmã Creuza está fazendo efeito. Amém? Irmãos, nós conhecemos muito bem a história de onde se iniciou. Quero aqui ser bem breve. Lembrando que lá atrás, Deus levanta então a Abraão. E dele promete fazer uma grande nação. De Abraão nós sabemos que vem Isaac, vem Jacó. E de Jacó então se levanta então as 12 tribos de Israel. Eles ficam presos, ficam em cativeiro, ficam no Egito por mais de 400 anos. Deus levanta então a Moisés, liberta o povo. O povo então passa por mais 40 anos peregrinando no deserto. Depois vem Josué e consegue com o povo conquistar a terra prometida. Depois de Josué vem os juízes. Quem não lembra de Sansão? Quem não lembra de Jefté? Quem não lembra de Gedeão? E por último, Deus abençoe, irmã Edna. E por último vem Samuel. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Só que o povo chega para Samuel e fala: Samuel, nós não queremos alguém apenas para nos conduzir. Agora nós queremos um rei. E então Samuel vai falar com Deus. E Deus fala: então, se o povo quer um rei, eu vou dar um rei ao povo. Deus então dá Saul, depois dá Davi, depois chega em Salomão. Só que quando Salomão assume, Jeroboão tenta se levantar contra Salomão. Só que ele não consegue se levantar contra. E no caso foge para o Egito. Mas quando Salomão morre e o seu filho Roboão iria assumir, então ele entra na frente e fala assim: agora eu vou conseguir. Devido por qual motivo? Muitas vezes Salomão colocava impostos muito altos. E talvez debaixo daquele jugo ele não queria que o povo permanecesse assim. Então ele se levantou contra. E com isso, quando Roboão assume, Jeroboão então se une com 10 tribos. Então está aquela divisão. Acho que os irmãos estão conseguindo me acompanhar. E então tem aí a divisão das tribos. Então o que era apenas 12, que era no caso a família de Jacó, a família... E então agora é dividida em duas. Tem então a tribo do sul e a tribo do norte. A tribo do sul fica então por Judá, sua capital, Jerusalém. E a tribo do norte fica como Israel, capital como chamada Samaria. Só que como não se bastasse ter a divisão do povo, a tribo do norte se alia com a Síria. Porque eles se tornaram inimigos, as duas tribos. E com motivo de defesa, Judá então se alia à Assíria. Só que é interessante que Jeroboão, quando faz essa separação, quando tem essas duas tribos, ele pensou: antes que o povo se arrependa da divisão e queira voltar para Judá, porque um dos benefícios que o povo de Judá teve com a divisão foi ficar com Jerusalém, foi ficar com o templo. Aí Roboão pensou: antes que esse povo se arrependa e queira voltar
de volta, se unir de novo aquelas duas tribos, eu vou levantar aqui então 2 templos. Ele chegou a tal ponto em que ele levantou até bezerro de ouro para que o povo adorasse. E com isso Deus permitiu que o povo da Síria invadisse aquela terra. E no caso acabou com aquelas 10 tribos. Então o que eram 12, que dividiu para 10 e 2, agora só ficaram 2. Só ficou a tribo de Judá. No caso só ficou a tribo do Reino do Sul. Os irmãos vão me perdoando aí. Só ficou então a tribo do Sul, certo? Jerusalém. E no caso uma tribo chamada Judá. Ok? Irmãos, por que eu estou falando sobre isso, né? Porque eu gostaria que os irmãos entendessem a visão a qual Jeremias teve. Porque Deus levanta então Jeremias na tribo de Judá. E fala, assim como aconteceu com a tribo do norte, Deus está me levantando para não acontecer o mesmo com a tribo do sul. Aquela tribo, aquele povo, estava tão pecador, estava tão entregue ao pecado, que quando nós começamos a ler o livro de Jeremias, nós começamos a ficar agoniados. Quando a gente começa a ler o livro de Jeremias. Porque Deus então chama Jeremias, levanta Jeremias e fala, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Deus então chega para Jeremias e fala, Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Apenas faça o que eu mandar, fale o que eu mandar. É apenas isso. Não é você quem vai falar, mas sou eu. Você apenas vai ser usado nas minhas mãos. E então Jeremias começa então a profetizar para aquele povo. Só que aquele povo, em vez de se converter, se arrepender dos seus pecados, aquele povo julgou Jeremias como traidor. Porque Jeremias falava, vocês estão todos errados. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Mas sabe por que ele era um profeta chorão? Porque quando ele parava para olhar para o seu povo, ele falava, Senhor, tende misericórdia desta nação. Como pode, Senhor, aquele povo que um dia passou pelo Mar Vermelho, aquele povo que um dia viu o sol parar, aquele povo que um dia viu por 40 anos o maná cair do céu, hoje está se dobrando diante de outros deuses, está dando as costas ao verdadeiro Deus. Quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração, eu confesso aos irmãos, eu falei, Jesus misericórdia, mas que palavra é essa? Mas a irmã do ciclo de oração já veio dar a palavra e falou, Senhor, é essa mesmo, pode falar. E eu estou aqui, com muita humildade, irmãos. Deus sabe como eu estou tremendo, como eu estou pedindo misericórdia. Mas nesta noite eu quero ser igual a Jeremias, apenas falar o que ele tem colocado no meu coração. Aquele povo de Judá simplesmente estava destrocando a presença de Deus por outros deuses. Estava levantando oferta para outros deuses. Mas é a tal ponto que numa conversa com Jeremias, Deus falou, interessante, Jeremias, que na hora de fazer oferta, na hora de levantar um clamor, o povo levanta deuses estranhos. Mas quando o inimigo se levanta, na hora da enfermidade, eles vêm atrás de mim. Muitas vezes, nos nossos dias de hoje, estamos fazendo outras coisas como os deuses na nossa vida. Natália, você vai voltar àquela história de novo, que o celular é pecado? Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite. Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus? E quanto tempo você tem ficado no celular? Eu não estou aqui para levantar a bandeira aqui e falar, olha, deixa o celular porque eu trabalho mesmo com um. Mas o Senhor nesta noite quer um compromisso com o seu povo. O Senhor está falando, eu quero voltar a ser o Deus na tua vida. Eu quero que você entregue o seu tempo para mim, que a sua oferta seja minha. Não apenas quando você precisar, não apenas quando você estiver doente, não apenas quando estiver vendo alguém na sua casa precisando de ajuda, mas eu quero ser teu Deus quando tudo for bem. Eu quero receber o seu melhor, glória a Deus, o seu melhor, aleluia. Não se renda a Baal, não se renda a deuses estranhos. Chegou a tal ponto que Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, como é que pode?
Lá fora, aqueles que são ímpios, eles não trocam os deuses deles. Você já viu alguém torcer para orar para um Deus de manhã e por outro à tarde? Mas o meu povo faz isso comigo, Jeremias. O povo estava entregue ao pecado. O povo queria perseguir Jeremias. Jeremias profetizou por aquele povo por 40 anos. E ficou ainda como ele seria o traidor. O povo não queria ouvir o que Jeremias falava. O povo dava as costas. E o Senhor falando com Jeremias: Jeremias, não tem como mais. Eu estou levantando profeta. Eu já dei tanto livramento. A tribo do norte já se acabou. E este povo, em vez de se converter, esse povo se entrega mais às coisas do mundo. E assim era Jeremias. Essa era a visão que Jeremias tinha. É mais ou menos a visão que vamos ter nas próximas semanas quando ligar a televisão. Quando a festa da carne tiver tomado conta. Isso era para o cristão olhar, dobrar os seus joelhos e chorar pela sua nação. Fazer como Jeremias fez. Senhor, tem de misericórdia desta nação. Tem misericórdia deste povo, Senhor, que está se dobrando perante Baal. Nós estamos clamando, nós sabemos que a Bíblia fala que os últimos tempos serão difíceis. Mas é interessante como pode. Quando precisa, as pessoas procuram a Deus. Mas quando tem saúde, quando vai tudo bem, a pessoa quer aproveitar a vida. E uma coisa que eu acho muito interessante é que os irmãos conhecem bem a história do povo de Judá. Jeremias profetiza que aquele povo será levado a cativo por Babilônia. Só que ele profetiza que será apenas por 70 anos. E foi isso que fez com que Judá permanecesse firme, esperando que acabasse o tempo de cativo para voltar para a sua cidade. Mas o que me chama a atenção na história é que lá em Salmo 137, vai falar do povo que sentava à beira do rio da Babilônia. E o povo da Babilônia falava assim: canta aquele hino que você cantava na igreja. Toca aquele instrumento que você aprendeu dentro da igreja. Mas eles não cantavam e eles não tocavam, porque eles já tinham perdido a presença de Deus. Para eles não era mais interessante cantar. Para eles não valia mais tocar o seu instrumento, porque a presença de Deus eles já tinham perdido. Ei jovem, ei irmã do círculo de oração, se em algum momento você pensar em desistir, em algum momento você pensar: Senhor, eu vou entregar. Lembra deste povo quando foi para o mundo, que aqui representa a Babilônia, e lá não tinha mais alegria. Era como se Deus tivesse pegado o povo e falado: vocês não se dobravam aos vossos deuses, vocês não faziam tudo que o mundo mandava, agora você está no mundo, faça o que você quiser fazer agora. Não tem mais profeta para levantar e falar do seu pecado. Mas o povo se entristeceu, porque não tinha a presença de Deus mais com eles. Você pode ir para lá fora, você pode ir para o mundo, mas a presença de Deus vai se retirar da tua vida. O que é você sem Deus? Para onde você vai, homem? Que a sua juventude seja depositada na presença dEle, que a sua vida seja de oferta a Ele. Que o seu melhor louvor, que a sua melhor música seja dado a Deus. É para Ele que você tem que dar o seu melhor louvor. O seu tempo tem que ser de Deus. Deus chega para Jeremias com um amor tão grande, mas um amor tão grande. Fala: Jeremias, desce a casa do oleiro. Eu quero te mostrar um mistério.
E lá ele chega e vê o vaso de barro nas mãos do oleiro. E então ele mexendo naquele vaso, o vaso se quebra. E então o oleiro pega aquele vaso e começa a fazer um novo vaso. Irmão, se alguma coisa quebra lá em casa, a gente joga no lixo. Mas o barro, quando ele quebra, o oleiro faz de novo. O oleiro te pega e não te joga fora. O oleiro simplesmente te pega novamente. Ele leva para curtir, é a forma que se faz o vaso. Ele deixa um tempo curtindo. Depois ele pega o vaso e pisa no barro. Para tirar o ar, para tirar o ego, para tirar tudo que te afasta da presença de Deus. E depois ele pega aquele barro novamente e começa a moldar. Começa a mudar o caráter daquele vaso. Aquele que um dia roubou, não rouba mais. Aquele que um dia falou palavrão, não fala mais. Aquele que um dia se entregou às drogas. O Espírito Santo te faz um vaso novo. E então o Espírito Santo faz aquele oleiro, faz aquele vaso novamente. Glória a Deus. E aqui é onde eu quero entrar. É no vaso. O vaso é feito de barro. Quando Deus fez Adão, qual foi a matéria-prima? Foi você, amado. Foi o barro. Deus nesta noite quer te dizer que Ele vai, se você se quebrar na presença dEle, se arrepender, Ele vai te fazer um vaso novo. Só que Ele não quer apenas fazer o vaso. Ele quer encher este vaso. Irmão Milton, quando eu vi o Senhor, eu estava sentada na cadeira e o Espírito Santo mandou: o senhor pode ficar de pé, por favor? Imagine um vaso deste tamanho. Se ele estiver vazio, quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o problema, este vaso vai cair e vai quebrar. Mas se ele se encher da presença de Deus, o vento que vier não derruba. O vento não vai derrubar este vaso. O Senhor quer encher o vaso, mas não é até a metade. O vaso quer ser cheio até a boca. Senhor, enche esse vaso. Eu não quero apenas entrar na tua casa e ficar sentado, porque eu não sou um quadro, eu sou um vaso. Quadro enfeita, vaso serve. Independente se ele estiver na sala, no lugar, com o melhor lugar, ou se ele estiver escondido lá dentro do armário, mas o vaso ele está sendo usado. Nesta noite, peça para que o oleiro possa te encher. Senhor, eu quero ser cheio. Eu não quero sair por aquelas portas da mesma maneira em que eu entrei. Eu não aceito começar a minha vida cristã, terminar e não ser cheio da presença de Deus. Você quer vir para a igreja, você olha para um lado, olha para o outro e sai da mesma maneira. Mas hoje você veio à casa do oleiro. Hoje o oleiro te convida. Mas Natália, o quebrar é dolorido. O quebrar dói. Mas é melhor chorar, mas ir para o céu, do que permanecer do jeito que você está e não conhecer a glória de Deus. Que nesta noite você possa sair daqui, não com medo do inferno, mas que você tenha no seu coração o desejo de conhecer o céu. Fala: Senhor, eu quero te conhecer face a face. Eu quero abraçar aquele que um dia deu a vida por mim naquela cruz.
Aquele povo era pecador. Aquele povo se dobrava a outros deuses. Um dia estava na presença, um dia se humilhava. E no outro ele estava se dobrando a deuses estranhos. Mas mesmo assim, o nosso Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho santo, puro e perfeito, para que fosse descido, cuspido e humilhado. Quando você pensar que está sendo humilhado, quando você pensar que está sendo esquecido, que ninguém liga para você, olhe para o Calvário, olhe para a cruz. O nosso Deus era santo, Ele é santo. Mas Ele pegou todo o pecado para si, para que hoje você tivesse o direito de estar aqui. Então não desperdice esta oportunidade. Peça para o Espírito Santo para você ser cheio da glória de Deus. Não seja esse crente vazio. Não seja apenas esse vaso que está a qualquer momento pode cair e quebrar. Mas seja um vaso que transborde de unção de Deus. Que tenha palavra, que tenha oração na sua vida. Que seja um hábito a oração. Mas Natália, que palavras bonitas. Mas tem um pequeno problema. Aqui na igreja eu choro. Aqui na igreja eu escuto os louvores e eu me quebranto na presença de Deus. O pastor chama para vir à frente, eu vou. Mas acaba o culto e dá a bênção apostólica e eu vou embora. E a minha vida volta tudo de novo. Eu não consigo mudar. Aquilo que me atrasa, aquilo que me tira da presença de Deus, parece que volta de novo. É algo mais forte do que eu. Eu quero ter uma vida de compromisso. Eu quero ter uma vida de oração. Mas eu não sei o que acontece, eu não consigo. O Espírito Santo diz que se hoje você se quebrantar, Ele vai te fazer um vaso novo. Mas não é um vaso para enfeite, é um vaso para ser cheio de Deus. É um vaso que aonde você chegar, que a presença de Deus possa ser notada. Se alguém te pedir para orar, você vai orar. Se alguém te pedir uma palavra, você vai abençoar a vida daquela pessoa. Mas como você faz isso se você estiver vazio? Se você não busca a presença de Deus? O vaso que é vaso, ele serve. Ele está para servir em todo momento. Ele não se importa se é com coisa grande ou se é com coisa pequena. Ele só importa de ser útil. O vaso, ele não reclama. Ele não olha para o seu oleiro e fala, mas por que o Senhor me deixou aqui? O oleiro não reclama. Por que o Senhor não me usa mais? Por que o Senhor não me coloca para cantar? Por que o Senhor não me coloca para pregar? O vaso, ele quer servir. Independente se está aqui ou se está lá fora. Se está aqui ou se está entregando um folheto lá fora. Se está pregando para o seu marido que ainda não é crente. Se está orando pelo seu filho que um dia se desviou. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus. Porque o Senhor esta semana me incomodou para falar sobre vasos. Mas eu falei, Senhor, mas eu acho que é uma palavra um pouco dura, Senhor. Mas não é palavra dura. É palavra de amor pela tua vida. O Espírito Santo quer te trazer para mais perto. O oleiro quer te encher. O oleiro não quer te ver assim vazio, sem nada. O oleiro quer te ver cheio da presença de Deus. O oleiro quer te ver sendo quebrantado. Que nesta noite você possa sair no seu coração
com o desejo de ser um vaso novo, de mudar as suas atitudes. Porque pelo que eu percebi, não tem gente que não é crente, então era para os crentes mesmo. Era para quem estava aqui mesmo. Ei, vaso que está vazio, ou vaso que está até pela metade, o oleiro quer te encher até a boca, para que você transborde de unção, para que você transborde de poder, e que as pessoas que estiverem ao teu derredor possam sentir esta presença. Ei, vaso que um dia cantou e hoje não canta mais. Vaso que um dia pregou e hoje não quer pregar mais. Vaso que fala, mas eu já trabalhei tanto na obra. Mas para que viver se não for para trabalhar na obra? Você é vaso. Você é feito para servir, não para ficar de enfeite. Você não é quadro, você é vaso. Quando você falar, Senhor, eu não aguento mais. Mas você lembra, eu sou vaso, eu tenho que servir. O que adianta da minha vida se não for servindo a Deus? O que vai ser de mim se eu não estiver todos os dias na presença dEle? Que o Espírito Santo de Deus possa estar em cada coração. E o Senhor colocou um corinho rápido, eu tenho 1 minuto. Eu não sei cantar, e foi por isso que eu estou aqui hoje, que eu falei que preferia pregar. Eu não prefiro não, irmãos. Eu prefiro ouvir o pastor Fábio pregando. Mas o Senhor colocou um corinho no meu coração, e eu quero convidar a igreja a cantar comigo este corinho. Amém? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Meus amados, meus queridos irmãos, nós estamos de pé na presença do Senhor nosso Deus. Nós estamos agradecendo pela vida da irmã Natália.